Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o pastor Gilson Paulo e estamos estudando a revista de número 64 da série Lições da Palavra de Deus, cujo tema é o Ministério Profético, sua importância e contemporaneidade, revista de jovens e adultos publicada pela editora Central Gospel. O comentarista desta revista é o grande homem de Deus, pastor Jarmute Jordão. E hoje teremos a aula de número 2, que tem por título A Identidade Profética. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isto, se inscreva no canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Desde já, agradeço pela audiência e também aproveito para parabenizar nosso grande amigo, professor Edivanei Fernandes, pela iniciativa de proporcionar ao povo de Deus subsídios para as ministrações das aulas da Escola Bíblica Dominical. Então, vamos à lição. A lição de hoje nós temos enquanto objetivos diretos 3. Primeiro, conhecer os nomes atribuídos aos profetas e a ideia central contida em cada uma dessas palavras. Segundo, saber quais são as marcas únicas e inconfundíveis de um verdadeiro profeta. Em terceiro lugar, identificar as diferenças entre profetas, reis e sacerdotes. É importante ressaltar logo aqui no início desta aula que havia no Antigo Testamento 3 classes importantes de pessoas que eram separadas e ungidas por Deus para exercerem funções específicas, as quais eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Os reis responsáveis pela manutenção da ordem e da justiça, os sacerdotes cuja função primordial era levar a Deus as demandas do povo, portanto, uma ponte entre os homens e Deus, mas os profetas também, ao mesmo tempo que faziam uma ponte, mas o objetivo maior era trazer as revelações de Deus para o coração do homem, trazia o que Deus oferecia mediante uma mensagem profética, a realidade, a vida das pessoas. E nesta aula aqui, nós vamos aqui identificar e estudar a identidade, a natureza profética. Mas antes, nós precisamos pontuar algumas questões fundamentais. A primeira, é importante que você tenha em mente, no seu coração, que uma profecia não é, de forma necessária, uma predição ou um prenúncio. O futuro não era o alvo principal do profeta ou do ofício profético. Por mais que no exercício do seu ofício o profeta tocava em questões futurísticas, não tem como negar isso, porque escorre no texto bíblico, todavia a função dele, as ações dele não estavam ligadas diretamente à questão futurística. As profecias futurísticas dos profetas, a maior parte dela, por exemplo, hoje em dia, estão relacionadas ao passado. Para nós, profeta não é um preditor dos futuros ou dos eventos futuros, mas, sobretudo, é um porta-voz de Deus para os seus contemporâneos. Normalmente, quando nós ouvimos a palavra profecia, já vinculamos o seu sentido, o seu significado básico às questões futurísticas ou pensando no futuro. Mas eu aqui repiso e ressalto que um profeta não é preditor dos eventos futuros, mas sim um porta-voz de Deus para os seus próprios contemporâneos. Na verdade, o ofício, o valor, a importância do ministério profético, do ofício profético, era responder às demandas do tempo presente dos contemporâneos desse profeta. Ele estava muito mais ligado
à sua própria realidade, ao seu momento, ao seu tempo, do que vinculado a questões futurísticas. Portanto, é importante que você entenda que ser profeta tem uma coparticipação, uma responsabilidade com o seu tempo e com a sua geração. Profeta que se preza, se relaciona com o seu momento e com o seu tempo, e não fica preso às questões que ainda acontecerão. Isso, evidentemente, não exclui a sua utilização enquanto um vaso de Deus para trazer questões que ainda irão acontecer. Outra coisa fundamental quando se fala em profeta é a seguinte: o porta-voz se coloca em risco ao entregar a mensagem, pois ela pode confrontar o que nós chamamos de status quo, que é a situação estabelecida, o establishment. Todo profeta que se preza não pode, de forma alguma, estar preso a nada ou a ninguém, senão unicamente ao dono da mensagem. Normalmente, quando falamos de sacerdote, é aquela figura que está muito ligada ao templo e, portanto, resiste, de certa forma, às mudanças. Mas o profeta não, o profeta está livre, está solto, ele se coloca de modo exclusivo nas mãos de Deus. O profeta está, na verdade, sempre aberto ao novo, mas também é importante que repisar e reforçar que esse novo não pode de forma alguma, primeiro, substituir a palavra de Deus e, segundo, tampouco se impor diante dela. É um novo numa compreensão que diz respeito a uma revelação trazida de Deus para a implementação no seu tempo e na sua época, mas com uma correlação direta com a verdade suprema revelada nas Escrituras Sagradas. Diante desse esboço aqui introdutório, só para repisar o que falei, as ações do profeta no Antigo Testamento, por exemplo, elas giravam em torno de 3 questões básicas. Eu vou aqui citar bem rapidamente. A primeira está calcada na palavrinha denúncia. O profeta do Antigo Testamento era uma pessoa que recorrentemente denunciava. Ele, a partir da sua própria experiência com Deus e com o texto sagrado, identificava a situação do povo em relação à lei do Senhor. Se o povo estava obedecendo ou se estava desobedecendo. Se estivesse obedecendo, a palavra era de bênção, mas se estivesse desobedecendo, a palavra era de maldição. Olha só, por exemplo, o que o profeta Oséias escreveu na sua carta. Oséias capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídio sobre homicídios. Perceba aqui que o profeta citou uma gama enorme aqui de mandamentos que o povo não praticava, mandamentos transgredidos pelo povo: perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar e homicídio sobre homicídio. Portanto, aqui o profeta Oséias está interagindo com o seu tempo, o seu momento, denunciando os equívocos comportamentais e aleivosos do povo de Israel. Segundo lugar, a mensagem profética também está ligada a esse chamamento ao arrependimento. Ao mesmo tempo que o profeta sinaliza a corrupção, sinaliza o equívoco, essa dita apostasia, que no Antigo Testamento também era chamada de adultério espiritual, porque o povo deixava de adorar a Deus, o Senhor Jeová, para adorar outros deuses, e essa adoração a outros deuses implicava também na prática perniciosa e pecaminosa. O profeta também chamava ao arrependimento esse povo para que, mediante tal postura, obtivesse, portanto, uma restauração e uma recondução do seu comportamento diante de Deus. Olha só, por exemplo, aqui o profeta Oséias, mais uma vez, capítulo 14, versículo 1 e 2, diz assim: converta-te, ó Israel, converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído.
tomai convosco as palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Aqui perceba uma palavra direta, o profeta chamando o povo de Israel à conversão, a dar meia volta, a se arrepender, né? Converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Então ele conclui essa questão. Primeiro ele denuncia, pós-denúncia, ele chama ao arrependimento, à conversão, e se o povo atentasse para essa mensagem proferida pelo profeta, aí então estabeleceria um tempo de restauração. Por exemplo, lá, Oséias 14:4. E eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Essa palavra aqui seria um desdobramento do comportamento do povo de Israel mediante o chamamento de arrependimento. Mas uma pergunta básica: como identificar um profeta à luz da Bíblia? Como nós vamos saber se tal profeta é de Deus ou não? É um profeta que traz a revelação de Deus aos nossos corações ou não? É importante você atentar para aquilo que a Bíblia diz acerca do ofício profético. Primeiro, aqui na revista, ele utiliza o primeiro tópico a partir da utilização dos nomes aplicados ao profeta, o nome e o sobrenome de um profeta. Por que esse dado é fundamental? Porque através das palavras usadas para profeta, você pode identificar, você pode conhecer a natureza, a substância dos profetas. Porque cada nome tem esse papel importante de revelar a própria essência e a natureza do profeta. E a Bíblia chama esses homens de Deus separados para um ofício particular de profeta. Então aqui eu vou dizer rapidamente: profeta é aquele que fala em nome de outrem. Profeta, a própria palavra no seu étimo tem essa ideia, né, de alguém que se coloca como alguém que vai prenunciar, vai falar precocemente, falar antecipadamente a mensagem de alguém. É o famoso porta-voz. É aquela pessoa que se coloca diante de uma situação e faz um pronunciamento. Ele carrega, leva, conduz e profere e verbaliza, traduz em palavras a palavra, a vontade de Deus às pessoas. Então um profeta é um porta-voz. É um porta-voz, é aquele que fala em nome de outrem. E aí, nesse caso, ele assemelha-se ao mensageiro. Né? O mensageiro, o profeta, não tem importância. A importância não está no profeta, está na mensagem que ele carrega, na mensagem que ele porta enquanto um portador. Né? Interessante que na mitologia grega existia até um dado importante, né? É que Zeus, o deus principal na mitologia grega, como iria falar aos meros mortais, cuja linguagem divina seria intraduzível, incompreensível aos homens mortais. Nessa dinâmica havia um mediador dos deuses em relação aos homens, chamado Hermes. Esse Hermes, uma divindade também, que se colocava enquanto um tradutor dos oráculos divinos aos homens. Hermes fazia a ponte, daí vem a ideia da palavra, inclusive, hermenêutica, enquanto uma ciência interpretativa, para poder compreender e entender a mensagem central em função do papel de tradutor. Um profeta, portanto, é um portador de boas novas, ou melhor, um portador de mensagens. Então, a mensagem pode ser boa ou ruim, a mensagem pode ser verdadeira ou falsa, e em função dessa mensagem, ligada ao próprio caráter do profeta, ele será identificado enquanto um profeta falso ou um profeta verdadeiro. E a verdade e a falsidade estarão relacionados ao teor, ao conteúdo dessa palavra e a veracidade de tais palavras. Né? Além de profeta, de porta-voz,
também existem outras palavrinhas no Antigo Testamento para se referir, identificar o profeta. Perceba que quando eu falo Antigo Testamento, é claro que a língua, né, o idioma principal do Antigo Testamento era ou foi o hebraico. E esse livro antigo, nós chamamos de Tanar, que é a Bíblia hebraica, ela foi traduzida para uma outra língua também na época famosa, que é a língua grega. A primeira tradução, na verdade, do hebraico para outra língua foi para a língua grega. E essa versão é chamada de Septuaginta, ou versão dos 70, onde houve a tradução do hebraico para o grego. E quando os gregos traduziram a Tanar, a Bíblia hebraica, para o grego, no que se refere à palavrinha profeta, eles utilizavam a palavra profeta para traduzir tanto o termo nabi, no hebraico profeta, o termo roé, visionário, e o termo rosé. Então tinha rosé, roé e nabi, palavrinhas do hebraico que, ao serem traduzidas para o grego, foram colocadas num pacote só, a palavrinha profeta. Profeta é um porta-voz. Mas também um profeta do Antigo Testamento também era chamado de vidente. A palavrinha roé e rosé significam, grosso modo, de vidente. É aquele que vê, é aquele que enxerga, é aquele que vê para além das aparências. Tanto que quando você lê, por exemplo, o livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, você vai encontrar a seguinte palavra: os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Percebam que tanto Gade, Natã e Samuel são chamados de vidente. Portanto, um profeta também era tido como vidente. Quando você lê, por exemplo, Samuel capítulo 9, versículo 9, 1 Samuel 9:9, é um texto que está ligado àquela questão em que Saul foi atrás das jumentas do seu pai e depois de procurá-las não as encontrou. O seu moço sugeriu que eles fossem ao vidente, porque o vidente saberia onde estavam as jumentas. E diz lá o texto, porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim de modo infalível. Vamos-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Antigamente, no versículo 16, antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Veja, portanto, que para profeta, 3 palavras básicas: palavrinha navi, roé e rosé. Navi é o profeta clássico, roé e rosé vinculados ao papel do profeta enquanto um vidente ou alguém que era revelado, alguém que tivesse, de alguma forma, uma predisposição para ouvir a voz transcendental interagindo com o mundo físico. E aqui eu repito e reforço que, por mais que o profeta tivesse uma postura, uma predisposição para comunicar-se com o mundo transcendental, a sua intervenção, o seu papel era com o mundo sensível, o mundo dos homens. Agora, é claro que essa predisposição não era um privilégio, uma exclusividade do povo de Israel, porque o profetismo bíblico no Antigo Testamento se encontra também, inclusive, entre os pagãos, entre as demais religiões. A própria Bíblia mesmo diz que Balaão, que não era, na verdade, do contexto israelita, ele, na verdade, era um mesopotâmico, ele também era um profeta. E os profetas de Baal, que a Bíblia cita, profetas de Azera, enfim, homens da religião que também carregavam essa imagem de profeta. Inclusive a própria Bíblia também salienta de que se tal pessoa trouxer algum tipo de revelação, de mensagem profética, e tal coisa acontecesse, mas em seguida sugerir ou chamar a adorar outros deuses, é para não os seguirem, porque ele não era um homem de Deus. Mas no que diz respeito ao profeta bíblico, aquele que Deus levantava,
além de ser um vidente, de ser um profeta, também ele era chamado de homem de Deus. Aqui que é fundamental. A grande marca, o grande valor de um profeta é que ele seja de verdade um homem de Deus, que pertença a Deus, que seja uma propriedade exclusiva de Deus e com um vínculo, um comportamento, um caráter que manifeste este relacionamento com Deus. Alguém que decidiu doar, consagrar, ou oferecer a sua vida inteiramente no altar de Deus, de modo a servi-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Tais pessoas também carregavam essa identidade do homem de Deus. E para chamar alguém de homem de Deus, não deveria ser feito de modo abrupto ou repentino, mas deveria ter um tempo de observação, de análise, de conhecimento, para poder então identificar e ter a assertiva de que tal pessoa, além de profeta, era um profeta de Deus, portanto um homem de Deus. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso de Eliseu, lá com a viúva de Sunem. Olha só o que a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 e 9. Diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, perceba aqui que há um tempo, para que tal palavra pudesse ser concretizada. Todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido, portanto aqui não é a viúva, a mulher de Sunem. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado, aqui é importante, olha só, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Que coisa maravilhosa, além de ser um grande homem, um homem de contato, um discípulo de Elias, um homem magnífico do Antigo Testamento, com uma marca, uma história importante, mas ele foi marcado, identificado, caracterizado como sendo um santo homem de Deus. E tal constatação, fruto de, primeiro, observação. Eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus, porque todas as vezes que passava por ali, o comportamento de Eliseu era o mesmo, Eliseu era uma pessoa que tinha um caráter marcado pela santidade e pela entrega, não se vendia por oferta de quem quer que seja, não estava disposto a satisfazer quem quer que seja para poder andar, na crista da onda. Ele queria fazer e unicamente o seu ofício, que era entregar a palavra de Deus, e mais do que entregar, viver, praticar a palavra do Senhor. Precisamos nos dias de hoje que Deus também venha levantar cada vez mais, como tem levantado, profetas que sejam portadores da sua palavra, mas sobretudo pessoas que sejam aquelas que cumprem, que vivam a palavra de Deus. É tão importante que sabemos mais sobre aquilo que Elias e Eliseu fizeram do que aquilo que eles disseram. Aquilo que eles fizeram ocuparam e ocupam espaço mais significativo nos textos bíblicos do que aquilo que eles disseram, porque o que vale não é o que falamos, mas sim o que fazemos. Que Deus te abençoe profundamente, porque as digitais de um profeta são conhecidas como suas palavras verdadeiras, palavras que não são manipuladoras, palavras que refletem, que realizam a verdade, por mais dura que ela seja, por mais que seja uma palavra de que você vai perder na guerra, conforme lá Aías disse em relação a Acabe, na sua aliança com Josafá, que eles perderiam a batalha. Por mais que coma pão e água na prisão, o importante é que suas palavras sejam verdadeiras. Então, meu amigo, não fique dominado, ou fique admirado, ou tomado por qualquer que seja a manifestação. Não se iluda com qualquer coisa. Aprenda a conviver para identificar
identificar se a pessoa é ou não um homem de Deus, porque o homem de Deus tem suas intercessões ouvidas por Deus, conforme fizeram inclusive o profeta Natan, o profeta Isaías em relação a Ezequias, pessoas que oravam e Deus respondia, conforme inclusive fizeram o próprio profeta Elias no Monte Carmelo, que Deus orou e desceu o fogo do céu, porque o profeta de verdade, profeta de Deus, ele ministra com a autoridade do Espírito Santo, para tanto fora pelo mesmo ungido a ser um porta-voz de Deus. Deus te abençoe e que você seja esse profeta para o seu tempo e para o seu dia, e que você faça a diferença na terra. E ao mesmo tempo que você seja, busque conviver com profetas e homens de Deus, não pessoas que ficam aí inventando moda, trazendo revelações sem pé e sem cabeça. Não seja bobo, tenha discernimento e passe a andar e viver na presença de Deus. Eu quero aqui, por conta do tempo, agradecer aos ouvintes e também aproveitar para te convidar a seguir as nossas redes sociais, né? @crentedocente no Instagram, no Facebook, pelo endereço facebook.com/crentedocente, e ao nos seguir, né, seguir aí as redes do Crente Docente, aproveite para ativar as notificações no canal Crente Docente no YouTube. Espero que esta aula tenha abençoado a tua vida e que Deus te recompense abundantemente. Fique com Deus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.